Meio-dia e 21 minutos. E vamos conversar agora sobre um assunto que deu o que falar esses dias. A influenciadora JK fez harmonização nas mãos e o vídeo viralizou nas redes sociais. As pessoas estavam querendo saber que procedimento é esse, quais são os benefícios. E realmente é uma área que muitas vezes a gente acaba esquecendo, não dá tanta atenção como para o rosto, por exemplo. Mas também entrega a idade, viu? Vamos conversar sobre esse tema na nossa coluna de saúde e beleza. Mesa para dois. Saúde e beleza com Regina Buffman e André Moreira. Boa tarde, doutora Regina, doutor André, bem-vindos. Olá, Vivi. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, inclusive para podermos entender que tipo de procedimento é esse que JK andou fazendo ali nas mãos, que benefício traz. As mãos, gente, as mãos é uma coisa que dá uma entregadinha, né? E muitas pessoas deixam de lado, né? Às vezes esquecem de passar um creme, se preocupam muito com o rosto, esquecem das mãos. As mãos, sabe quando que as mãos tiveram muito destaque na dermatologia? Na pandemia. Porque a gente castigava muitas mãos com álcool, né? Toda hora, e lavagens repetidas. Então, as mãos começaram a ter muito destaque na pandemia, nos nossos consultórios da dermatologia, pelos eczemas, que são as alergias, né? Decorrente do uso exacerbado dos higienizadores. E daí a galera começou a falar bem assim, opa, cadê minha mão? Tá ressecada. É só álcool? Ou será que elas estão envelhecendo? E daí vem essa atenção maior que a gente está tendo com as mãos desde então, né? Não sei se vocês se lembram, mas existe uma máxima na estética que no rosto você pode fazer tudo e disfarçar a idade, mas a mão e o pescoço entrega. Tem um tempo, né, que isso não é verdade mais. Porque assim, a gente tanto pode cuidar da mão, do pescoço, do colo, como do corpo inteiro, né? Exato. Evoluímos muito. E esse exemplo, essa medida que a JK tomou para a mão dela, é algo que já está disponível há muito tempo no consultório, né? Eu mesmo já fiz algumas vezes nas minhas mãos, estou até precisando fazer de novo, que é, de fato, esse tratamento para melhora da qualidade da pele da mão. E qual é esse benefício? É mais em relação a manchas ou esse ressecamento? Assim, quando a gente fala envelhecimento da mão, né, que a gente olha, de fato, assim, ela também vai dando aquelas ruguinhas, mas tem outras questões também, como manchas. Vivi, a pele da mão é uma pele exposta ao sol, né? Porque não tem cobertura, a gente não usa luvas, né? Então, é uma pele constantemente exposta ao sol, e mesmo que a gente passe protetor solar, como a gente tem o hábito de lavar várias vezes, o protetor vai saindo e a gente não vai repondo tanto. Então, assim, e ela vai envelhecer. Conforme o nosso rosto, nosso corpo todo, ela vai envelhecer. Então, quais são as características de uma mão mais envelhecida? Alteração do pigmento, né? Tem gente que tem manchas, tem as manchinhas que a gente chama de melanose solar. Eu, inclusive, tenho, e a doutora André está cuidando de mim, é uma batalha. Tem tempo que a gente luta com essas manchinhas. Tem tempo que a gente luta. Eu sou muito branquinha, né? Para quem está escutando a minha voz, eu sou uma pessoa, um fototipo 2, né? Uma pessoa branca. E eu tenho umas manchinhas da época da faculdade ainda, sabe, Vivi? Que eu andava muito a pé. E daí, na faculdade, a gente tinha de fazer uma escolha entre tirar xerox e comprar o protetor solar, né? Eu escolhia tirar xerox, né? Mas, graças a Deus, a vida melhorou. Glória a Deus. Mas ficou o boleto, né? Ficou o custo. Ficou o custo desse sol exacerbado que eu peguei. E daí, tem como tratar. Como que a gente trata manchas de mãos? Com tecnologia. Luz intensa pulsada é um clássico, né? É uma coisa que a gente faz, que melhora, mas existem outros tipos de tecnologia que a André vai falar pra gente, que melhora a coloração e a textura das mãos. Exato. Quais seriam esses? Então, eu e Regina, a gente sempre gosta de tratar o conjunto. Então, ela citou da mancha, que é geralmente o que motiva o paciente a ir ao consultório, mas a gente melhora a qualidade de pele, a espessura da pele, porque a nossa pele vai afinando com o tempo, e também aqueles afundadinhos que tem entre os ossos, entre os tendões da mão. Então, a gente faz um tratamento global. Então, eu gosto muito de associar o laser, que já foi dito, com, por exemplo, outros tipos de laser, como o laser de Thulium, como também as radiofrequências que a gente pode fazer para estimular o colágeno e até mesmo os produtos injetáveis, como os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Então, quando a gente faz laser com peeling, com bioestimulador injetável, isso dá uma melhora na qualidade de pele como um todo. A gente chama de tratamento sanduíche, porque a gente vai tratando todas as camadas da pele.
E daí, alguma pessoa vai falar que é harmonização, a outra pessoa vai falar que é um protocolo de rejuvenescimento. Mas, enfim, o que a GK fez? Foi uma técnica que eu vi os vídeos, ela associou um bioestimulador de colágeno e uma tecnologia para melhorar a textura e a pigmentação das mãos dela. E realmente ficou muito bom. Ficou muito bom. Tem gente que se incomoda muito, Vivi, com o emagrecimento. É como se tivesse um vão entre os interósseos, que são esses espaços do dorso da mão. E isso melhora demais, e tem uma melhora quase que instantânea quando a gente faz a hidroxapatita de cálcio, por exemplo. Melhora assim, o paciente já sai do consultório mais feliz. E foi, inclusive, o que ela disse ali, né, nas redes sociais. Ela disse, olha, já senti uma melhora meio que imediata, mas vem com o tempo. E daí vai melhorando cada vez mais. E que, na verdade, até a Regina estava falando aqui, que já tem tempo que você vai tentando tratar essas manchinhas, porque muitas vezes, depois que elas aparecem, então não é tão fácil que saia a mancha, a gente precisa de algumas sessões. Para melhorar essa atrofia de interósseo, que a gente faz geralmente atrofia de interósseo quer dizer traduzindo, aquela mão muito magra, a gente faz hidroxapatita de cálcio, uma sessão a pessoa já sai feliz de lá. Agora, a pigmentação, o buraco é mais embaixo, minha querida. Aí a gente precisa de algumas sessões para tratar isso. Toda manchinha é igual uma tatuagem. Aí eu até brinco com o paciente, você já viu tirar tatuagem com pomada? Não é tão fácil assim, não. né? Então a gente trata com laser. E o problema da Regina, eu vou fazer a meia culpa aqui, porque eu sou muito ocupado. E aí eu não tenho... Então, outra coisa. O tratamento dermatológico você já ouviu falar? Você já ouviu falar que assim... Santo de casa não faz milagre, é isso? Exatamente. Eu, às vezes... Sabe o que eu já fiz, Vivi? Eu já me inscrevi lá na agenda dele. Botei meu nome, Vivi. Eu falei, vou bloquear um horário pra mim. Olha, a gente vai marcar a coluna lá no consultório pra ver se depois ele consegue te ajudar. Mas aí, graças a Deus, eu tenho outra sócia que me ajuda também. Exato. Entendeu? Mas é difícil. Mas é isso. Eu citei esse exemplo também pra falar pras pessoas. Eu tenho uma paciente uma vez que fez 4 sessões de laser. Geralmente a gente indica umas 8 a 10 e sumiu. Ela falou, tava ótimo, mas depois voltou. Eu falei, começou a melhorar. Por isso que tratamento, principalmente das mãos, que é um lugar muito exposto, exige uma constância, exige uma adesão ao tratamento que a gente fala, principalmente das manchas. Agora eu vou dar uma diquinha pro pessoal. Gente, o que envelhece a gente, de fato, é a exposição solar, é um dos fatores do envelhecimento muito importante. Então, como que a gente pode prevenir isso? Existem umas luvinhas de queimado que a gente compra nessas farmácias. Aqui na Rua das Farmácias tem várias, uma do lado da outra, que é tipo uma luvinha de proteção V, uma luvinha de queimado. Sim. Você pode deixar no console do seu carro e, vestir a luvinha para dirigir, que é um momento que a gente fica muito exposto. Então, assim, dirigir com luvinha é uma ótima opção. Que é motoqueiro também, né? O pessoal que aquela luvinha de motoqueiro, eu sou luvinha dos anos de queimado. 90. Lembra que a Ana Maria usava muito dessa luvinha? Lembro demais. Agora. Lembro demais. A Ana Maria fez um tratamento. Teve uma época que ela usou. Isso tem nessas lojas nessas farmácias, tem aquelas luvinhas de motoqueiro que vai até... cobre todo o braço, também é uma ótima opção. E existe filtro solar, gente. Meu marido reclama muito que eu usava aqueles filtros de rosto, eu colocava um pouquinho na mão e ia dirigir. Sim. Isso vai manchando o console do carro, né? Vai ficando aquelas bolas brancas. Tá. Então, ainda tem esse cuidado. Tem, daí passa em cima e lava aqui a parte de baixo. Daí o marido fica reclamando. O que a gente pode fazer? Filtro solar em stick. Hoje em dia, tem uns filtros solar em bastão, que parece uma cerinha, que você passa no dorso das mãos. É até anatômico, Vivi, até encaixa no formato das mãos, e ele não carimba o carro de branco. Você não precisa, então, depois passar a mão para espalhar. Não precisa. Sim. Então, é super prático. Ótima então, dica. São essas duas dicas. O filtro solar em stick e essa luvinha de queimado de motoqueiro também, para prevenir. O melhor tratamento, sabe qual que é, Vivi? Qual? A prevenção. Exatamente. Depois aí é muito mais trabalhoso, mas enfim. Então, assim, já vamos prevenindo. De noite, dá um carinho para sua mão, dá uma hidratadinha. Sabe uma dúvida que eu acho que muitas mulheres devem ter também? Em relação à unha. Quando você vai fazer aquela unha com esmaltação em gel, a gente coloca a mão ali para poder secar mais rápido. E aquele equipamento é de luz
Na verdade, não é? Então... agora eu não quero causar problema, porque esse assunto sempre quando alguém fala gera uma polêmica entre as manicures que fazem em gel, mas eu vou trazer o que a ciência fala. Estou trazendo aqui o que a ciência falou. Já teve um estudo que mediu o impacto dessa luz que a gente precisa usar para secar um em gel depois, e parece que essa unha aumenta o fotoenvelhecimento e o risco de câncer de pele nas mãos. Então, não sou eu que inventei isso, é a ciência que está falando. Unha em gel, por conta dessa luz, pode sim acarretar alguns problemas. Por favor, manicures, não me ataquem. Pois é o estudo olha, que foi feito, eu só tô né? falando. Depois que O que a gente recomenda, Vivi? Pode usar essa luvinha, por exemplo, ajuda? Não. Não? É porque os dedos ficam de fora, né, Vivi? Sabe por quê? Vou te contar, né? Tem uma experiência pessoal, mas é porque eu fiquei com receio disso também. E aí eu uso essa luva, mas uma luvinha que vem até perto da unha. Então ela cobre toda a mão. Minimiza, né? E fica só a unha de fora. Qual que é a dica que a gente dá? Não dá pra, assim, uma dica é, eu vou fazer uma viagem de longa duração, eu quero que minha unha dura mais, não sei o quê. Nesse período, você vai lá e faz sua unha de gel, tá tudo bem. É uma coisa ocasional. Eu não quero que você faça isso toda semana, entendeu? Eu vou ficar 20 dias fora do país, não quero ficar com a minha unha perfeita. Vai e faz sua unha de gel que dura mais. Mas no seu dia a dia... Uma vez por mês também não dá? Não. No seu dia a dia... Eu tô tentando, hein, gente? Meninas, eu tô tentando. No seu dia a dia, faça o convencional pra gente evitar esse tipo de exposição desnecessária. É como se fosse uma fototerapia. Sabe? Tá, então, assim, realmente não é muito interessante, não, amiga. Com a frequência. Então, mas eu acho lindo o em gel, viu? Manicure em gel, eu acho lindo. Eu só tô trazendo o que a ciência falou. Né, gente? Dura que é uma beleza. E pra unha embaixo também é péssimo, tá, pessoal? A unha também? Pra unha embaixo sofre bastante. É difícil, é a hora que você vai tirar que é o problema, aquela broquinha. Então, que acaba tirando ali toda a proteção da unha. Também. Entendi. Mas eu acho lindo. Gente, olha... André, nesse momento, todas as manicures do Distrito Federal são contra a coluna mas eu só tô trazendo o que a ciência falou, gente. Não, mas a gente precisa ter consciência, realmente, saber o que a ciência mas tá trazendo. Mas dá pra fazer, Vivi. Ocasionalmente, você faz. Tá bom? Combinado. Eu quero sempre. Amiga, não. E também faz, mas a unha vai ficar machucada, né? Se quiser, pode fazer. A gente não tá aqui pra proibir ninguém de nada. Depois tem que mas tem as suas sequências. Depois tem que ser procurado por André, por Regina, pra tirar as manchas. Eu acho importante a gente dar informação. Claro. E a informação não é baseada no nosso achismo, é baseada na ciência. E daí, cada um tem a sua opção de decidir o que é bom para si, né? Mas nossa informação, nossa obrigação é só entregar a informação. Você absorve e decide o que é pertinente para você, o que é bom para você. Né? Exatamente, é isso que é importante, né? A gente traz a informação, cada um decide, então, o que for melhor para você. E obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Foi maravilhoso estar aqui hoje. Obrigado por esse final lindo que evitou o nosso cancelamento, amiga. E arruma um horário para a doutora Regina. Tá bom, vou arrumar. Um beijo. Beijo.